Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos dá em poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link nos grupos de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos estudando, ou estudaremos uma lição maravilhosa desta lição deste trimestre que estamos estudando sobre o corpo, alma e espírito. E hoje esta lição está maravilhosa. Você não tem como perder o conteúdo que será exposto nesta manhã. Nós queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, os nossos irmãos, os pastores jubilados também. Abra os braços aí, receba um forte abraço do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Olha, veja que abraço maravilhoso, eita, que abraço maravilhoso. E receba um abraço também do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está abraçando neste momento a sua alma. Receba graça, força, vigor nesta manhã maravilhosa. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que nos concede de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Mais um domingo aprendendo a Tua palavra, te adorando, te honrando, te bendizendo. Nós queremos, nesse instante, Senhor, pedir, Senhor, a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos. Abençoa cada um, Senhor, que está sendo alcançado através desta programação. Nos dá uma escola abençoada nesta manhã para a glória e louvor de Teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, a irmã Judite, Senhor, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Nós vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar. Você pode até dizer, mas pastor, eu não tenho uma harpa. Não tem problema, estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar e juntos, como um grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Que bênção, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, aprender também a sua bendita palavra. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado deste trabalho e também agradecer a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos abrir nossas harpas, hino de número 7. Cristo cura sim, Ele tem poder sobre todas as enfermidades. O nome de Jesus é poderoso. Creia que o Senhor pode te curar. Aleluia, glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, aleluia. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite,
E Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é poderoso, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Não sei se você está participando deste culto, desta escola dominical, no leito da dor, no hospital, na sua casa, recebeu algum diagnóstico médico, mas o Deus do impossível pode reverter este quadro. Ele é Deus, confia no Senhor. Hino de número 126, bem-aventurança do crente. O crente que confia no Senhor é feliz, porque tem esta convicção na alma de que o Senhor é poderoso, soberano e que intercede por nós e age para o nosso benefício. Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja
seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos caminhando, para o finalzinho do nosso trimestre. Estamos estudando a lição de número 11, que tem como título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. O texto áureo está em 1 Timóteo 4,8, que diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A verdade prática nos diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a piedade e as disciplinas cristãs. O segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais. E o terceiro tópico, as disciplinas e a luta espiritual. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículos 13 ao 16. Vamos fazer uma leitura do texto. O texto está em sua tela para que você possa nos acompanhar. 1 Timóteo 4, 6 nos diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Vamos orar neste momento, agradecer a leitura da sua palavra e orar por aquele que haverá de ministrar a lição neste dia. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir uma bênção especial em favor do teu filho que irá ministrar esta lição. O ilumina pelo teu Santo Espírito, coloca em seus lábios aquilo que tu queres falar e ensinar ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos participando da Escola Bíblica Dominical nesse domingo de manhã. E, meu amado irmão, nós chegamos em um momento muito importante do nosso culto, que é o momento do ofertório. É quando nós adoramos a Deus através dos dízimos, das ofertas e do pagamento dos votos. Se você pode e quer fazer isso nessa manhã de domingo, faça, mas faça com um coração voluntário, com um coração aberto, faça como um ato de adoração, que com certeza Deus ele irá te abençoar muito. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está em outra cidade e que não tem a mesma disponibilidade
de vir à igreja como os demais irmãos, mas quer adorar a Deus dessa maneira também, com seus dízimos e com suas ofertas. Então a igreja vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela. O primeiro canal é o QR Code. Logo abaixo você está vendo CNPJ 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51, que por sinal é o Pix da igreja. E ao meu lado você está vendo as contas da igreja. Meu amado irmão, vamos fazer uma oração nesse momento. Quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento. Vamos pedir a Deus da sua graça, do seu amor, da sua compaixão sobre a nossa vida, que Ele continue falando nos nossos corações, e vamos também orar por aquelas pessoas que estão desempregadas. Posso estar falando nesse exato momento para pessoas que são chefe de casa, para mães que estão orando pelos seus filhos. Vamos orar. Se você tiver na sua casa um local reservado que está assistindo agora esse trabalho e você quer se ajoelhar e orar, ore conosco. Se você pode fazer isso e tem um local adequado para isso nesse momento, vamos orar junto? Deus escuta a oração dos crentes. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Pai querido, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando pelo Teu muito amor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia. Queremos Te agradecer pela salvação da nossa alma, queremos Te agradecer pelo alimento que chega sobre as nossas mesas. Não deixa faltar, usa de compaixão com os Teus filhos. E nesse momento, Pai, queremos também Te rogar, queremos pedir por esse pai de família que está desempregado, por essa mãe que está desempregada, por esse jovem que terminou a faculdade, mas ainda não encontrou emprego, por esse jovem que está no início da vida, mas está precisando do estágio. Deus eterno, estende Tua mão santa, Tua mão poderosa, faz um milagre, ajuda, abençoa e usa de compaixão com os Teus filhos. Nesse momento nós Te agradecemos e Te pedimos tudo isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil e nós vamos ouvir mais um hino de adoração a Deus. O pastor Nato Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando, servindo a Deus. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Hino de número 442. Breve verei o bom Jesus. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus
Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da ministração de nossa lição desta manhã. É importante que você, professor, você, irmão, irmã que está nos assistindo, pegue lá o seu caderninho de anotações, sua caneta, sua Bíblia, sua revista de escola dominical e fique atento, porque com certeza Deus há de falar aos nossos corações nesta manhã. Então, como todos os domingos aqui, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, sempre traz algumas informações a mais, além daquilo que já está na lição. Então, é importante que você tenha aí seu caderninho de anotações, anotando os versículos, os capítulos, as frases, as palavras que estarão sendo pronunciadas nesta manhã e que você pode registrar lá no seu caderninho para posteriormente fazer uma consulta e continuar se edificando para a glória de Deus. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria e dizer como é bom estar aqui. Como é bom participar dessa escola bíblica dominical, participar com você, aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu trabalho, talvez até viajando, mas é muito bom participar da escola bíblica dominical. É um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí onde você está. Se você está em outro país, em outro estado, bem distante aqui de Pernambuco, Deus está aí contigo nesse momento, crente. E nós iremos ouvir a voz de Deus por intermédio da sua santa e maravilhosa palavra. Nós temos, é claro, uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição traz um tema para nós trabalharmos. A lição é um livro auxiliar, mas a Bíblia, ela é o livro texto da Escola Dominical. A Bíblia é o livro por excelência. Então, se você tem uma lição da Escola Dominical, abra a sua lição. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos com você. E para o dia de hoje, para este domingo, a nossa lição é a lição de número 11. E a lição número 11 tem esse título, O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Eu quero convidar você para nós lermos o texto áureo e depois nós iremos ler também a verdade prática. Vamos ler o texto áureo junto? No meu comando, 1, 2, 3, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Vamos fazer um breve comentário sobre o tema, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é o espírito humano e as disciplinas espirituais. Veja, desde o domingo passado que nós estamos estudando sobre espírito. O espírito, sim, não é o espírito de Deus, mas é o espírito humano. Já trabalhamos 13 lições sobre o corpo, 13 lições sobre a alma e nós temos 3 lições sobre o espírito humano. E você já aprendeu na lição anterior que o espírito humano é aquela parte mais íntima de nosso ser que nós temos. E espírito e alma são elementos distintos, mas ao mesmo tempo eles estão tão entrelaçados que eles formam aquilo que o apóstolo São Paulo chama de o homem interior. E, claro, por ser de uma substância espiritual, porque a alma e o espírito são substâncias espirituais e forma esse homem interior que também ele é claro, logicamente ele é espiritual. Mas mesmo sendo espiritual, existem exercícios, existem disciplinas cristãs
que esse espírito humano precisa também realizar. Na nossa verdade prática, para colaborar com isso que nós estamos falando, com essa assertiva, a verdade prática diz que as disciplinas espirituais, elas são necessárias para o fortalecimento do espírito. Assim, olha o paralelo que ele está estabelecendo, como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Pense bem aqui comigo. Os exercícios físicos, realmente eles dão mais força aos músculos, eles desenvolvem os músculos, dão mais força aos músculos, dão mais força também aos ossos, ele cria mais disposição no ser. É inegável que o exercício físico, ele com certeza não seja bom para o corpo. Por outro lado, o exercício físico, ele é fundamental para o corpo. Livra o corpo de diversas doenças, principalmente isso, de diversas doenças, além de dar mais disposição, além de aumentar a imunidade. Isso eu estou falando do exercício corporal. Mas, em comparação com as disciplinas espirituais, que essas disciplinas espirituais são os exercícios. Que exercícios são esses? O exercício do jejum, o exercício da oração, o exercício da leitura da palavra de Deus, o exercício da meditação na palavra de Deus. Tudo isso se constitui num conjunto de disciplinas que o espírito humano precisa exercitar. E quando o espírito humano exercita isso, ele fica muito mais forte. E ele também não adoece. Se eu posso usar essa metáfora aqui, ele não adoece, ou seja, ele nunca vai ser presa fácil justamente de tantos pecados que nos rodeiam. Então a lição visa justamente trabalhar isso hoje, falar dos exercícios, ou melhor, das disciplinas cristãs que são fundamentais para o espírito humano. Lembre disso, eu vou estar sempre fazendo menção dessa assertiva aqui na programação da Rede Brasil para a lição de hoje. Como os exercícios físicos, da mesma maneira que o exercício físico ele é bom para o corpo, é claro que o exercício que a alma, que o espírito, que o ser interior faz, ele é excelente para o próprio ser humano na sua integralidade. E aí nós podemos agora sim comentar o nosso textuário, que o nosso textuário diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, a de que há e da que há de vir. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8. Quando a gente lê esse versículo, eu quero abrir o texto bíblico com você. Nós estamos na escola dominical, vamos fazer o seguinte. O versículo já foi citado algumas vezes, mas é bom abrir a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, abra a palavra de Deus. Quando nós lemos no capítulo 4 e o versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, só essa sentença aí, parece que Paulo está condenando a prática de exercício físico. E não é isso. Paulo está fazendo uma comparação entre os exercícios físicos e as disciplinas espirituais. Paulo não está dizendo assim, olha, não se exercite, não faça uma caminhada. Não, Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que por mais que eu me exercite, que eu cuide do meu corpo, mas esse exercício contribui justamente para enquanto eu estiver vivo aqui. E tem limites. As pessoas vão envelhecendo. O mesmo ritmo que um adolescente tem não é o mesmo ritmo de um idoso. E assim sucessivamente, se nós fôssemos aqui fazer comparações. O que Paulo está dizendo, olha, tem pouco proveito para os céus. Ele tem proveito para o corpo humano, enquanto esse corpo humano consegue se exercitar. Agora, os exercícios espirituais, as disciplinas espirituais, numa escala de valores, numa hierarquia de valores, ele é superior. A prática do jejum
ela é superior ao exercício físico. A prática da leitura, da meditação, em termos de resultado para a eternidade, é bom deixar isso claro. Estamos falando de coisas para a eternidade. Então, assim, o jejum, a leitura, traz resultado para a eternidade. Por isso, que o capítulo 4 e o versículo 8, na partezinha final do versículo, diz assim, mas a piedade, a conjunção adversativa aqui, estabelecendo um contraste, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, ou melhor, beneficia a vida presente, como também vai beneficiar a vida que há de vir, ou seja, para o futuro. Então, basicamente é isso que a nossa lição ela está tratando nesse domingo. Vamos agora falar de maneira mais pormenorizada sobre essas disciplinas e apareceu, é claro, uma palavra aqui que geralmente nós fazemos menção dela na escola bíblica dominical, que é a palavra piedade. Você já ouviu em algum local a palavra piedade? E Paulo diz no meio do versículo, do versículo 8, dizendo assim, mas a piedade, o que é isso? Piedade que nós devemos desenvolver. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a nossa lição e vamos para o tópico 1 da lição e o subitem 1 que vai aparecer agora aí na sua tela. Como nós já comentamos de certa maneira isso aqui, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos ler um trechinho. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência das suas longas e constantes viagens, como também fizera Jesus. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Vamos parar por aqui para a gente comentar? Você está percebendo uma coisa, quando a gente está lendo esse texto, que fui muito feliz quando o autor diz assim, ele enfatiza a sobreexcelência, ou seja, Paulo está enfatizando a sobreexcelência da piedade. E dentro da piedade, nesse nome piedade, estão as disciplinas, que são as disciplinas espirituais ou exercícios espirituais, que eu, que você, todos nós devemos fazer. Eu acho que ficou bem claro essa questão que Paulo não está desconsiderando os exercícios físicos, mas sim colocando na escala de valor, dizendo que a piedade, ela realmente tem benefícios para a vida futura. Mas vamos definir a palavra piedade? Sim, merece uma atenção sobre essa palavra piedade. Vamos fazer o seguinte, vamos ler logo um trechinho, daqui a pouco eu trago um conhecimento a mais da lição sobre essa palavra piedade. Vamos para o tópico 1 e o subitem 2 que vai aparecer agora aí na sua tela. Piedade, interna e externa. Do grego, eusebia, eu, bom, e sebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-la como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo entre os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente os seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, do versículo 5 até o versículo 7. Vamos fazer um comentário sobre esse trecho aqui da lição.
o autor está trabalhando da seguinte maneira. A palavra piedade ele coloca no seu aspecto interno, que são os exercícios espirituais, e no seu aspecto externo, aquilo que se mostra, aquilo que se revela no meio da comunidade. E que o significado da palavra piedade é bem amplo, porque ela engloba aspectos espirituais e engloba aspecto prático. E nós podemos resumi-la da seguinte maneira. O que é piedade? É um conjunto de atitudes. Se você quer um significado básico, a palavra piedade é um conjunto de atitudes. Atitudes que vão expressar temor, reverência e amor a Deus. E, curiosamente, é isso que não está na lição, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele faz uso da palavra piedade por 9 vezes. Eu estou usando a revista corrigida, Bíblia Revista Corrigida. A revista corrigida, eu acredito, é óbvio que na língua grega também está assim, são 9 ocorrências da palavra piedade. Nenhuma epístola escrita pelo apóstolo São Paulo tem mais a palavra piedade do que a primeira epístola a Timóteo. Isso gera uma indagação. Por quê? Qual é a razão de Paulo estar tanto incentivando a piedade para Timóteo? Lembrando que a primeira epístola a Timóteo e a segunda epístola é uma carta endereçada a um pastor, ou seja, ao líder daquela igreja, e não à igreja de maneira geral. São cartas pastorais, cartas pessoais. O que Paulo quer dizer a Timóteo é porque no ambiente onde Timóteo está, que não é só o ambiente da igreja, mas é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso sempre foi uma cidade rica. A cidade de Éfeso sempre foi uma cidade, podemos dizer assim, soberba. Era uma cidade do comércio, era a cidade das filosofias da época. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade muito movimentada, uma cidade onde existiam confluências ali de idiomas, porque tinham diversos estrangeiros que passavam por ali. Então, querendo ou não, essas coisas influenciam o cidadão que está na cidade de Éfeso. Ele estava como se fosse uma grande capital de um império. Mas para que esse sentimento de arrogância, esse sentimento de vaidade não invadisse o íntimo dos irmãos? Porque esse sentimento, o ambiente onde nós estamos, olha, o ambiente, ele influencia diretamente as pessoas, seja ela quem for. Se o ambiente é um ambiente de ostentação, de grandes vaidade, de grandes arrogância, é comum que as pessoas que sejam criadas ali dentro e convivam ali dentro, adquiram esse mesmo comportamento. E a cidade de Éfeso não era uma cidade diferente das grandes capitais que existiam naquela época, não. E nós estamos falando de uma cidade onde a idolatria reinava, uma cidade que, por sinal, o apóstolo Paulo passou situações bem complicadas na cidade de Éfeso. Não é à toa que ele se dedica mais tempo à cidade, não somente à cidade, mas os irmãos que estão ali na cidade de Éfeso. Essa é uma das razões que eu estou mostrando aqui a você, pelo fato do apóstolo Paulo estar sempre falando para Timóteo, Timóteo, piedade, Timóteo, Timóteo, piedade, Timóteo. Ou seja, vida assume um conjunto de atitudes de temor, de respeito, de reverência, de amor a Deus e, acima de tudo, de humildade. Então, quando nós estamos falando de piedade, nós estamos falando de temor, de respeito, de santidade. Estamos falando também de humildade. Você percebeu, meu amado irmão, que essas coisas fazem parte da natureza cristã que nós temos? Porque nós temos a natureza carnal, caída, que ainda está em nós. Ela não foi anulada, ela não foi acabada. Nós
nós só iremos nos livrar dela no dia que morrermos ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas a bendita misericórdia de Deus, quando nós fomos expostos à palavra de Deus, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, foi gerado em nós uma nova natureza em Cristo Jesus. E essas naturezas degladiam, combatem contra a alma. Nós temos vários versículos bíblicos que falam sobre isso. Tem um texto bíblico que eu quero ler com você nessa manhã, quero que você nos acompanhe. Texto bíblico em Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 17. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo versículo 16 até o versículo número 17. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos pegar outro texto bíblico? Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 11, outro texto que mostra essa luta intensa que nós temos dentro de nós. Observe bem, capítulo 2. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que fazem o quê? Combatem contra a alma. Então, essa palavra concupiscência, o que é isso? Né? Desejos fortes. Em outras versões está trabalhando de desejos carnais fortes, que estão lá dentro da gente. Talvez você esteja aí pensando, então, são os grandes pecados. Não é somente isso. Vamos para Gálatas, capítulo 5, ou seja, é isso mesmo, Gálatas capítulo 5 e o versículo 18, diz assim o texto: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Aí o versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, que são disputas, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, essas e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essa natureza pecaminosa, ela está lá dentro. Entende agora porque a gente precisa de uma vida de piedade, uma vida de humildade, de reverência, de temor? Porque se não tiver uma vida dessa forma, a natureza carnal derruba qualquer um. Pode ser quem for. Então, meu amado irmão, entende porque o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado com o ambiente onde você está. Ele não está se referindo à igreja, é a cidade onde ele estava. Porque você está rodeado de muitas influências. Mas seja piedoso, tenha vida de piedade. Que a vida de piedade influenciam outras vidas também. E vale mencionar aqui, meu amado irmão, que na vida de piedade não cabe, olha, a vaidade, não cabe, é antagônica, né? A vaidade, ao orgulho, a arrogância, a mentira, a presunção. É antagônico justamente a tudo isso. Por isso, 9 vezes, 9 citações, 9 versículos, onde está lá a palavra piedade. O autor da lição, ele faz uma referência a Mateus capítulo 23. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 23, versículos 5 e o versículo 7. Mateus capítulo 23. Nos acompanhe? Olha, versículo 5 ao 7. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens,
pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as suas saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Por que nós estamos lendo esse trecho daqui? A piedade interna, que esse espírito devotado, esse espírito humilde, isso é um aspecto que nós estamos trabalhando. Mas tem a piedade externa, se revela. E você vai concordar comigo que o homem humilde, honesto, crente, sincero, isso transparece na personalidade dele. No dia a dia você percebe claramente quem é exaltado e quem não é exaltado, quem é vaidoso, quem não é vaidoso. Isso é perceptível. No entanto, é bom lembrar que existem pessoas que têm uma piedade somente externa e não internamente. E essa piedade externa não é um conjunto de atitudes. Isso pode ser muito bem representado pelos fariseus. Por isso que Mateus capítulo 23, nós lemos o versículo 5 ao 7, é Jesus falando contra os fariseus. Os fariseus conheciam de Bíblia, e numere bem comigo nesse momento. O fariseu, ele é religioso, ele conhecia Bíblia, quando eu falo Bíblia, conhecia muito bem o Antigo Testamento, conhecia muito bem as tradições, mas eles amavam os primeiros lugares, nas ceias. Eles diziam e tinham prazer de dizer que estavam orando, tinham prazer de mostrar que estava jejuando. Quer dizer, chamou a atenção para si. E Jesus vai combater muito esse tipo de coisa. Mostrar que está jejuando. Eu estou jejuando. Eu estou orando, chamando a atenção. Se transformou aquilo num objeto de vaidade. E Jesus condena muito isso. O capítulo 23, deixa eu ler com você novamente. Vamos usar o texto bíblico, né? Isso é tão importante para a gente. Capítulo 23. E o versículo de número 2 diz assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Meu amado irmão em Cristo Jesus, isso aqui é muito sério. Ensina uma coisa, mas faz outra. Ensina um conhecimento correto, mas tem uma vida errada. Quando eu falo de vida errada, não estou falando somente de uma vida contraditória, não. Porque o fariseu, ele era religioso, mas ele estava errando no sentido de dizer que estava orando, que estava jejuando, e chamar a atenção para eles. Vamos pegar outro texto, Mateus capítulo 6, mais outro texto, capítulo 6. Aqui está a recomendação de Jesus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7. Eu quero ler esse texto com você. Eu acredito que nós estamos mostrando a você a comparação do que é uma vida piedosa e do que é uma vida piedosa somente externa. E eu vou ser muito honesto e sincero com você. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia, o estudo e a meditação, isso não é para promover vaidade em ninguém, não é para chamar a atenção para si. Quando a pessoa faz isso de maneira
honesta, sincera, cristã. Isso é uma forma onde esse espírito se rende, onde a gente chega diante de Deus, se rende perante Ele, aceita a sua soberana vontade em nossas vidas, aprende com o Santo Espírito de Deus. Veja o que é que Jesus diz em Mateus 6 e versículo 5, até o 7. Vamos ler junto. Quero que você leia comigo. Esse texto vai estar na sua tela. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Meu amado irmão em Cristo Jesus, posso falar mais perto de você nessa manhã de domingo? Vamos falar um pouco mais próximo? Vamos falar, como nós estamos já comentando aqui, Bíblia. Você leu no texto bíblico, o fariseu gostava de estar em pé, de estar nas esquinas, de mostrar que estava orando. Isso não é vida piedosa. A vida piedosa é uma vida discreta. Agora, por favor, eu não estou aqui dizendo que num culto, nós estamos num culto onde Deus se revela, onde Deus se manifesta nas nossas vidas, onde a gente se levanta, dá glória a Deus, levanta as mãos, levanta os braços, chora. Ali é um momento de alegria, de satisfação. Ali é um momento onde o Espírito Santo de Deus está nos alegrando, onde a palavra de Deus está sendo ensinada, nossas almas estão sendo alimentadas, onde a glória de Deus, porque quando a glória de Deus chega no ambiente de um culto, tudo muda em nossas voltas. A gente chora, a gente se alegra, a gente se levanta, a gente levanta a mão para o céu. A gente tem um prazer de dizer que Jesus está ali entre nós. Mas se percebe que aquilo é uma alegria honesta, verdadeira, sincera, onde tudo é tributado, rendido aos pés do Senhor Jesus. Seja na pregação, seja no louvor, seja no momento da oração congregacional ou simplesmente no momento dos hinos congregacionais. Isso é bom, isso é natural. Mas o hipócrita, o fariseu, não. Ele não espera esse momento. Ele divulga, ele anuncia. Aí eu pergunto, Deus recebe? Fica essa interrogação para você responder, para a gente responder. Deus recebe o coração sincero, humilde, quebrantado perante Deus. Vida de piedade é isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, vida de piedade, entra no teu quarto, vai orar. Foi aquilo que Jesus ensinou. Ensina a palavra, medita nela, a palavra de maneira clara, honesta, visando o bem da igreja de maneira geral. Vamos agora para o próximo tópico da lição, ou mais um item da lição, tem mais? Nós temos tópico 1 e o item 3, vai aparecer agora aí na sua tela. Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto para não parecer aos homens que jejuam. Mateus capítulo 6, versículo 17 a 18. Eu quero ler esse texto bíblico com você nessa manhã de domingo. Abra a sua Bíblia conosco, 6, 17 e o 18. Observe bem. Isso é Jesus ensinando aos discípulos, viu? Mas vamos ler esse texto. Enquanto você procura na sua Bíblia, nós vamos comentando aqui o texto. Não foi fácil para os discípulos que estavam imersos
daquele mundo religioso judaico que gostava de ostentar mesmo os rituais. Não disse a você que o ambiente influencia muito? E Jesus está naquele momento dizendo aos discípulos: vocês conviveram com gente nas praças, com gente nas esquinas, com gente procurando as melhores cadeiras, nos grandes debates. Mas eu vou mostrar a vocês outro caminho, que é o caminho da discrição. Veja o caminho da discrição, está lá no capítulo 6, versículo 17. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuam, mas sim o teu Pai que está no céu, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu vou retroceder somente um versículo, ainda do capítulo 6, versículo 16. Vamos ler junto? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Veja que cena. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, quando tu for fazer um jejum, não faz feito os fariseus, não. Porque os fariseus são hipócritas. Os fariseus, quando eles estão jejuando, eles não lavam o rosto, eles ficam desfigurados, acabados. Passa aquele aspecto de que está desfalecendo, que é para todo mundo saber que ele está jejuando. Aí Jesus está dizendo: olha, quem faz isso? Feito eles, já recebeu sua recompensa aqui. Mas quando for para teu Pai, teu jejum é algo secreto, é algo íntimo, pessoal, entre você e Deus e mais ninguém. Meu querido em Cristo Jesus, eu acredito que seja uma orientação do Santo Espírito de Deus para falar com você nessa manhã aqui de domingo. Teu jejum que você faz, que é um recurso a mais que Deus nos concede. E nos concede não é só para as grandes batalhas espirituais, não. Nos concede para a nossa saúde espiritual, para o nosso dia a dia, para a nossa vida de espiritualidade, na nossa vida espiritual com Deus. Não é somente para as grandes batalhas. Mas lembre, não é para resolver um problema. Jejum não é barganha, não é moeda de troca. É o momento que a gente se reserva e se reserva exclusivamente a Deus. Mas lembre de uma coisa, isso é algo pessoal, isso é algo íntimo entre você e Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos: não venha ficar com aquele aspecto debilitado para mostrar que está fazendo. Não. Há um Deus no céu que escuta as orações, aquelas orações que são feitas em segredo. Aquele jejum que é feito em segredo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos garante, é o próprio Jesus, foi a fala do Senhor Jesus que ficou aqui registrado no texto bíblico. É mandamento dele. Há um Deus no céu que vê essas orações feitas em segredo, esse jejum feito em segredo. Deus há de recompensar e ouvir as tuas orações. Está entendendo o que é vida de piedade? Vida de piedade não combina com exibição. Vida de piedade combina com descrição, combina com humildade, combina com o espírito quebrantado, com a alma que se chega perante Deus. Vida de piedade molda a forma da gente agir no mundo, da gente pensar. A vida de piedade molda a nossa personalidade. As práticas espirituais da nossa vida se tornam algo comum e não algo forçado. Não é um peso. Não é um peso ler as Escrituras, não é um peso orar. É algo que é natural, faz parte daquilo que Jesus colocou dentro da gente. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Jesus se revela para quem tem uma vida de piedade honesta, não só externa, mas interna. Aí você está perguntando, mas interna como? O apóstolo São Paulo
na epístola aos Romanos, logo na abertura da epístola, ele tem o prazer de dizer assim: eu sirvo a Deus no meu espírito. Vamos ler junto? Tem esse texto é tão bonito. Romanos, vamos pegar esse texto, eu quero ler com você. Nos acompanhe nesse momento. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 9, onde Paulo está dizendo que serve a Deus no seu espírito. Não podia ser somente do lado externo, não podia ser somente do lado de fora. Poderia, mas só seria a aparência. Aí Paulo está dizendo, não é só aparência, começa aqui dentro. É um espírito servidor. Logo, o que se revela, o que se mostra, é algo também servidor e bem visto. Vamos voltar, está tão bom. Vamos voltar para a nossa lição. Vamos para o tópico 2, vamos direto para o tópico 2 da nossa lição. Meu amado irmão, Jesus está falando com a gente nessa manhã de domingo, está nos comunicando verdades profundas para a gente exercitar o desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim como acontece na vida espiritual, quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo, os movimentos vão se tornando mais lentos, mais curtos, há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 12. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui? O autor começa fazendo uma comparação sobre a questão do exercício físico. E nós já falamos isso logo no início da lição. Mas, meu querido, meu amado irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, para a gente comentar algo. Num mundo como nós estamos vivendo hoje, vamos contextualizar, onde nós temos o mundo através das redes sociais. E essas redes sociais são diversas, não vou citar aqui nenhuma empresa em particular, que não é nosso objetivo e também não podemos. Mas já percebeu a necessidade extrema que alguns têm de mostrar que estão fazendo e estão dispostos a tudo para ganhar likes, para ganhar curtida, para ganhar seguidores. Tem gente que está disposto a tudo. Aí eu pergunto, isso faz parte de uma vida de piedade? Não. A vida de piedade não combina com exibição. A vida de piedade não combina com exaltação. Por favor, eu quero que você me entenda. Não estou condenando aqui as redes sociais, nós estamos em uma, trabalhando e servindo a Deus. Agora, o que precisa ficar claro é que o Espírito Santo nos comunica nessa manhã de domingo que nós precisamos chegar mais perto de Deus através da leitura, da oração e do jejum. É isso que Ele nos convida. Num mundo onde, infelizmente, nós temos pessoas pregando somente as coisas daqui de baixo. Quando eu digo daqui de baixo, só coisas terrenas. Recebe tua bênção, recebe tua vitória, teu carro, tua casa, tu vai ter saúde. Veja que são coisas só voltadas para os bens materiais. Deus vai dar vitória. Quando se fala em vitória, muitas vezes, pensando justamente em grandes oportunidades dentro do emprego, parece uma pregação voltada somente para as coisas daqui. Essa lição está vindo num momento tão bom
porque essa lição está fazendo um convite, um chamamento para eu, para você, a gente deixar de estar pensando de tanta coisa material. Nós precisamos, é claro, e Deus sabe que você precisa, mas a lição está nos chamando para uma vida de intimidade com Deus. É aquela vida onde a gente não pede por bens materiais, é aquele momento de oração, de jejum, de consagração, que a gente não pede porque a gente está precisando de um carro, de uma casa, de um apartamento, de uma viagem internacional, de coisa. A gente não chega para pedir essas coisas a Deus. É aquele momento onde a gente diz assim: Jesus, eu estou precisando mais de Ti. Eu quero ficar mais próximo de Ti. Vamos falar um pouquinho mais perto? Para falar de proximidade, eu preciso dizer isso, porque eu sei que o Espírito de Deus fala conosco nessa manhã de domingo. Olha, é aquele momento que a gente não precisa. Nós precisamos das coisas, mas nós não precisamos chegar diante de Deus para dizer: me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Não. É aquele momento onde a gente chega para Deus. Esse é o convite que o Espírito está nos fazendo nessa manhã. De dizer assim: Jesus, eu preciso mais de Ti. Eu quero que o Senhor fique mais próximo de mim. Eu preciso me chegar mais. Preciso sentir mais a Tua presença. Preciso que Tu fale mais comigo, por intermédio da Sua santa palavra. Fortalece minha alma, fortalece meu espírito, fortalece minha alegria. Me dá alegria novamente. Meu amado irmão, é isso que a gente precisa fazer. Quando esse lado espiritual está forte, quando esse lado espiritual está abastecido, as demais coisas Jesus resolve para a gente. Seja lá qual for o problema. E se Ele não quiser resolver, não tem dificuldade nenhuma, porque Ele sabe o que é melhor para mim, melhor para você. A gente está vendo aqui, Deus está vendo daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e Ele vê as coisas como são, não é como projeção, não como possibilidade. Eu posso ver como possibilidade, daqui a 10 anos poderá ter determinadas coisas, Ele vê como real. Então entrega a vida nas mãos de Deus e vamos se chegar mais junto ao Senhor. Vamos estar mais perto dEle. É isso que o Espírito Santo está nos convidando dessa manhã. Aí você está perguntando: como é que a gente faz isso? Nós vamos ver aqui na lição. Mas o autor colocou algo importantíssimo aqui para a gente. Ele diz o seguinte: da mesma maneira que se exercitar requer uma delimitação de tempo, da mesma maneira que exercitar muitas vezes deixa os músculos doendo. É óbvio, você que já participou de tantos exercícios sabe muito bem disso. Um exercício bem feito, é claro que é bom para o corpo, não resta a menor dúvida, mas muitas vezes o corpo fica enfadado. Mas quanto mais você faz, mais você melhora. Aquelas dores vão embora e mais você melhora. Isso é um exercício físico. Aí ele leva aqui para o campo espiritual. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Quanto mais você jejuma, é claro, os que podem jejuar, é óbvio, mais fortes espiritualmente. Quanto mais você lê, medita na palavra de Deus, mais forte você vai ficando. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quanto menos leitura, menos oração, quanto menos vida de piedade, mais fraco a pessoa vai ficando. E você sabe que a fraqueza espiritual pode levar a pessoa a morrer na fé. A morrer, sim, morrer, mas não é morrer na fé, Cristo, morrer na fé. Ou seja, perder a salvação, que é isso que eu quero dizer. Perder a salvação, perder a vida de comunhão com Deus e partir para a eternidade sem a certeza de salvação, que é pior. Então, vamos orar mais? Vamos se chegar mais diante do Senhor? Vamos lá para a lição? Tópico 2 da lição e o subitem 2, vai aparecer agora aí na sua tela. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais.
até serem substituídas por vãs filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologia de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Como estão nossas disciplinas espirituais e nossas disciplinas congregacionais? Nós vamos para o tópico 3, que daqui a pouquinho a gente está terminando. Faltam uns minutinhos. Mas olha algo novo que está sendo colocado na lição. Disciplinas pessoais e disciplinas congregacionais. Ou seja, aqueles exercícios da vida cristã que a gente tem que fazer, mas isso não é feito de maneira isolada, não. Isso foi muito bom ser colocado aqui. Não está falando tanto de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Claro que isso está no trato pessoal, é óbvio, mas isso também está no trato congregacional. Tem versículo bíblico que vai mostrar justamente isso, esse trato congregacional. Quando você está na congregação, é óbvio, nós estamos falando para as pessoas que têm essa disponibilidade de estar na congregação. E aqueles que não têm, muitas vezes estamos falando para pessoas que estão enfermas e não podem ir mais à igreja. Mas a igreja está indo até você, através desse canal de comunicação. A igreja está, você não somos igreja, Jesus está entre nós e está falando conosco. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A prática congregacional é uma coisa que você não deve deixar de fazer, não. Não dá para dizer, vou viver só, fazer um cristianismo sozinho, único e isolado de todo mundo. A Bíblia não incentiva isso. Por outro lado, porque a Bíblia incentiva está aqui. Hebreus 10 e verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então não abandone a sua congregação. Fique junto com os seus irmãos. Olhe, nós não somos o corpo sozinho. Nós somos membros do corpo de Cristo. É claro que a Bíblia chama, não saber que vocês são o corpo de Cristo, tanto no trato individual, mas no trato coletivo, no ambiente coletivo, nós também somos o corpo de Cristo. Então não abandone a sua congregação. Vamos para o tópico 3 da lição, para a gente fazer esse fechamento. O tópico 3 da lição vai aparecer agora na sua tela. E o item 1, vamos ler? As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios capítulo 6, versículo número 11. Porque eu deixei para comentar esse tópico 3 um pouquinho, a gente só fez uma leitura pequena dela e deixei para comentar ele por último. O tópico 1 e o tópico 2 requer uma atenção maior. E o tópico 3 é para dizer a você, meu amado irmão, quando a gente se prepara no jejum, na oração, na leitura, na meditação, quando a gente chega mais, é para vencer as grandes batalhas da vida e, claro, para chegar no céu. Óbvio que é para chegar nas regiões celestiais. Mas se lembre de uma coisa, o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Ele é astuto, ele arma ciladas, arma laços, e só aqueles que estão preparados diante de Deus, e claro, dependendo de Deus, é que conseguem identificar e se livrar das astutas ciladas de Satanás. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, ore, porque a batalha no campo espiritual é muito intensa, é muito forte. E se a gente não estiver nutrido espiritualmente, preparado espiritualmente, qualquer um da gente cai. Do douto, olha, do indouto ao mais douto que tiver. Até aquele que sabe ler e que é o maior literário desse mundo.
possa ser o maior literário, tenha ganhado o grande prêmio. Disciplinas espirituais para vencer e para poder chegar no céu. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Essa lição hoje foi um convite para a gente ter uma vida de piedade. Um convite onde a gente vai orar. Orar não por coisas, não pedindo nada, pedindo coisas terrestres, mas orar pedindo a Jesus o seguinte: fica mais perto, deixa eu te sentir mais, deixa eu estar mais junto de ti, deixa eu ter a certeza que teu Espírito Santo está comigo falando. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que o Espírito Santo de Deus possa confortar tua alma, confortar teu espírito, e que você tenha paz e tenha alegria. E chegue mais perto dele, que com certeza ele tem solução para os teus problemas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, lição maravilhosa. Hoje aprendemos sobre as disciplinas cristãs. É importante que compreendamos a importância de fazer aquilo que é tão básico, a fé. É a leitura da palavra, jejum, oração. E esta lição nos levou a esta reflexão. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo maravilhoso ensinamento, e queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos ajude a aplicar estes ensinamentos em nossas vidas. Continua abençoando, Senhor, a cada um que foi alcançado através desta programação, as direções de EBD, Senhor, o corpo docente, corpo discente. Continua ajudando, Senhor, e abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, pastor Ailton, a irmã Judite, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, que pena, estamos concluindo a nossa Escola Bíblica Dominical, mas não desligue a sua TV, tem uma programação toda especial preparada exclusivamente para você e sua família. E não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir, Jesus não vier, estaremos todos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.